Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Nos bastidores, né, e a questão administrativa, ela tá fervilhando, né? Então tem novidades, tem notícias e especialmente eu sei que o que interessa ao torcedor é a busca por reforços, é a movimentação do Fabinho Soldado junto ao mercado de transferências. Isso tudo vai ser pauta aqui nos próximos dias. Tá bom? Mas eu queria ainda abordar um aspecto do time de dentro de campo, porque o Dorival Júnior, bom, ele também falou sobre isso, né? Sobre a questão política, sobre a crise política, mas o Dorival é muito polido, né? E ele vivenciou essa situação na CBF, foi algo que até o prejudicou, né? A bagunça que ainda está, né? Na verdade, acontecendo, mas evidentemente que o trabalho do Dorival também não conseguiu ser exitoso, né? Em termos de resultados e até desempenho. E no caso do Corinthians, ele tem um apoio muito grande e uma confiança muito grande no Fabinho Soldado. Então é impressionante como o Fabinho consegue ter esse respaldo, até por já terem trabalhado juntos no Flamengo, ter sido o cara que o contratou e é o cara forte, né? Que imagino que nenhum presidente que assumisse o Corinthians iria mexer no Fabinho, porque aí seria você desestruturar completamente o elenco que já tem essa instabilidade, que vive sob essa desconfiança, né, de saber o que vai acontecer com o clube. O Fabinho é o cara que sustenta hoje tudo isso. Então, o Dorival tem no Fabinho essa blindagem, esse apoio, essa conversa para conseguir exercer o seu trabalho. E ele normalmente não se envolve nesse aspecto. Ele respondeu algumas perguntas na coletiva em relação às questões políticas do clube, né? Claro que ninguém gosta, claro que todo mundo lamenta e tudo mais, mas assim, os caras têm que trabalhar, não tem jeito, eles têm que tocar a vida, porque no que diz respeito ao trabalho do Dorival, ele precisa dar jeito, ele precisa dar retorno, independentemente de quem esteja no comando, até porque ele se reporta também ao Fabinho e ao torcedor do Corinthians, acima de tudo, né? Mas o Dorival respondeu algumas outras questões técnicas, e uma que o torcedor se faz o tempo inteiro mais do que a insistência, muitas vezes a teimosia, uma paixonite pelo Maicon, como um titular absoluto da primeira função de meio campo, como capitão, inclusive. Ou seja, o Dorival tá dando uma moral pro Maicon que, cara, é difícil a gente entender, porque, assim, eu sei que o Maicon tem qualidade técnica, a gente já viu o Maicon ter qualidade técnica, mas o momento não sugere isso, e eu sei que ele não tinha o Ranieri, não tinha o Martinez, e eu fiz todas essas ressalvas no vídeo pós-jogo aqui, dizendo assim, cara, é difícil analisar tecnicamente o Corinthians nesse jogo. Analisei que o empate foi um bom resultado, que teve algumas questões interessantes, que o Bidon acho que fez um bom jogo, mas assim, é muito difícil, né, gente? Não tinha Memphis, Yuri, Ranieri, Martinez, Gustavo Henrique, Carrilho, porra, você tira todos esses jogadores de qualquer time iria sofrer. Então, assim, complicado, tá? Mesmo assim, essas questões, elas não são de agora, elas não são desse jogo pontualmente, como, por exemplo, o Maicon titular absoluto. E, cara, ele defendeu mais uma vez o Maicon, dizendo que o Maicon ainda não está no nível de atuação que ele entende que possa existir, mas que ele ficou muito tempo parado, que ele dá uma dinâmica interessante, que ele é um jogador que tem qualidade, que não sei. O Dorival vai insistir no Maicon. Não me convenceu, é uma insistência dele, é uma predileção, né? E um time é feito pelas escolhas do técnico, não necessariamente por aquilo que é melhor, pelo que a gente acha que é melhor. É o treinador que está lá no dia a dia e ele entende esse cara como o adequado para exercer tal função. Agora, no jogo não está funcionando. O Maicon erra muitos passes, o Maicon não consegue dar a dinâmica que o Dorival enxerga que ele possa dar. O Maicon não é uma liderança técnica a ponto de ter a abraçadeira e a gente pensar, bom, ali tá seguro, né? Tá tranquilo. Não é, a gente olha e não vê algo. É uma fase, é uma transição, só que ele tá dando muita sequência pro Maicon ali como titular e a gente ainda segue sem entender. Então, o que eu posso dizer para vocês? Não dá ainda pra gente entender qual é o diagnóstico disso. O Dorival explica, mas ele não convence. E o outro é o fato, né, de que ele vai continuar sendo utilizado. Porque o Dorival quer, talvez, recuperar esse jogador. Se daqui, sei lá, 3, 4 meses, o Maicon se tornar o principal jogador do time, ou um dos principais jogadores do time, vai ser difícil, porque você tem Memphis, Yuri, Carrilho, vai ser difícil. Mas se daqui a pouco ele virar um cara afirmado na posição,
a gente vai ter que dar moral, vai ter que dar razão para ele. Mas é um risco tremendo. Ele fez isso com o Alisson no São Paulo, mas o Alisson acho que não tinha tanta contestação, inclusive, quando ele reinventa ali o Alisson como um volante, um segundo homem de meio campo. E ele vai muito bem, inclusive. Mas, não sei, realmente chama a atenção a insistência do Dorival com o Maicon e dando a abraçadeira para dizer o seguinte, para passar o seguinte recado: ele é meu jogador, tem minha confiança e vai continuar jogando. É melhor, assim, a gente combate o cambismo, só que por outro lado eu acho que a Neoquímica Arena vai sofrer com uma questão de público um pouco, porque muita gente comprava para terceiros e agora não vai poder. Assim, eu acho que isso tem que ser revisto, atualizado, é só o começo, né? É o famoso, essa questão da biometria, acho que nós vamos ter muita reclamação, porque é o famoso trocar o pneu com o carro andando, mas isso tem que ser revisto principalmente por conta, né, de você sofrer com o público na Neoquímica Arena. Porque muita gente pegava e repassava, né, para um parente, para um amigo. E tem outra coisa, no mundo de hoje, cara, como as coisas, né, eu, por exemplo, eu comprei 3 ingressos para um evento nesse final de semana. Entendeu? Eu espero ir, mas quem garante? Não é? E se eu mudo de ideia? E se eu tenho um outro compromisso e tenho que repassar? Então, assim, velho, essa é uma questão, tá? É só o terceiro estar cadastrado também, Samir. Agora, o que dá pra gente... Isso aí vai gerar polêmica, né? Vai gerar polêmica. O que dá pra gente entender, né? O que dá pra gente entender, assim, o que tem de bom é que o plano lá, minha cadeira, né? Por exemplo, eu já peguei cadeira emprestada e acho bem, pô, eu ia ficar no prejuízo. Na questão da cadeira, eu vou ter que ir lá, né? Se um amigo meu tem cadeira e ele me emprestar, não vender, né, me emprestar a cadeira, eu vou ter que seguir lá as orientações, o passo a passo para fazer a biometria, e sim eu consigo estar no estádio, tá? Agora, complicou um pouco, entendeu? Então essa é uma questão que são os ônus e bônus, né? Todo mundo queria biometria para acabar com o cambismo, e eu nem sei se vai acabar, porque cambista, né, velho, sempre arruma um jeito, né, não sei o que acontece. Meu irmão, pra rolo, né, meu irmão, pra BO, os caras conseguem uns negócios aí doido. Verdade, Samir, quando eu não podia, eu repassava para amigos, tá? Samir, o clube é obrigado por essas medidas porque é lei. Sim, as caravanas já era. Não, por que já era? Pode até comprar, desde que a pessoa que é quem vai comprar também esteja com a facial cadastrada. Então, isso é umas dúvidas que a gente tem que tirar, né? Não sei se vai estar, não sei se a biometria vai estar cadastrada para aquele perfil, para aquele ingresso, para aquele número de ingresso, vai saber, né? No começo vai ser assim, depois vai ter o jeitinho, Marcelo Siqueira. Os dependentes também, minha esposa e minha filha. Melhor para resolver mesmo, precisa garantir que o Augusto não volte. Muito louco. Mais ágil sabemos que não é, porém acabou a farra de cambista pilantra. Cara, o fato de acabar com um cambista já é uma benção, né, velho? Já é uma grande benção, entendeu? Abre margem para interpretação. Eu já sei como furar isso aí, o senhor Rodrigues. Como você já sabe como furar isso? Hein? E quem vai aos jogos de forma esporádica? Jéssica Gomes. Verdade, Samir, quando eu não podia ir, eu repassava. Cara, Samir, moro hoje em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Quando vou visitar meus pais, eu estou em São Paulo. Tento ir mesmo mais caro. Vou conseguir ir no jogo esporadicamente? Creio que sim, né, velho? Salve a corintiana. O último dia da estreia do jogador foi ontem, né? Então já tá todo mundo aí de volta no CT pra treinar, né? E o Garro tá lá, ó. Tá de boa treinando aí também, né? Felizmente aí já parece estar bem recuperado, né? Então deve jogar como titular daqui pra frente, né? Porque diante de vários rumores aí de saída de jogadores, né? O Garro
ele tem que ficar, né, gente? O Coronado vai sair, então o Garro ele vai ter que ser aí presente sempre que possível, né? Tomara que ele não saia, né, fiel? Enfim, vai Corinthians.